Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bem-vindos à casa do Senhor nesta tarde do domingo, em que temos o privilégio de estarmos na sua presença. Amém. Os irmãos estão bem dispostos? Amém. Almoçaram bem? Amém. Isso aqui é bom. Amém. Então, estamos com forças porque já nos alimentamos. Estamos com forças e com ânimo para cultuar a Jesus, para lhe dar toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois Ele é digno. Amém? Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós vamos iniciar este culto em nome do Senhor Jesus, cantando o hino 291. 291. Este hino é belo, pois este hino fala-nos da mensagem da cruz. Aleluia! A mensagem da cruz, mensagem tão maravilhosa e gloriosa que nos fala da nossa libertação. Aleluia! Foi essa mensagem da cruz que nos trouxe essa libertação. Porque na cruz morreu Jesus. Amém? E a cruz está vazia agora porque Jesus ressuscitou. Amém? Então essa mensagem fala-nos em libertação, fala-nos em nova vida, fala-nos em esperança. Então nesta tarde nós vamos iniciar da melhor maneira falando desta mensagem libertadora, da mensagem da cruz. Amém. Aleluia. Que o nosso pensamento agora vá até ao Calvário. Aleluia. O nosso pensamento tem que estar lá no monte, lá no Calvário, onde tudo aconteceu. Amém. Hero de cruz existiu, melodia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É impossível nós ficarmos indiferentes. É impossível nós ficarmos indiferentes quando falamos acerca dessa cruz. Quando o nosso pensamento vai até ao Calvário. E quando nós temos conhecimento do que aconteceu no Calvário. E por causa do Calvário é que nós estamos aqui hoje. Aleluia! Porque o Calvário nos traz redenção. O Calvário nos traz libertação. O Calvário nos traz esperança. Então eu amo esta mensagem da cruz. E foi nesta mensagem da cruz que eu há tantos anos dei o meu coração a Jesus. Desde muito criança ainda, eu dei o meu coração a Jesus. E até agora, quase com 59 anos, eu amo esta mensagem da cruz. Aleluia! Oh, glória ao nome do Senhor! E que cada um de nós possa nesta tarde não ficar indiferente a esta cruz. Não simplesmente à cruz, mas aquele que foi crucificado na cruz. Aleluia! E aquilo que aconteceu naquela cruz, o Senhor que foi crucificado na cruz por nós, Ele nos trouxe esta tão grande e maravilhosa salvação. Aleluia! E nos trouxe também esta gloriosa e maravilhosa libertação. E também esta esperança tão gloriosa. A eternidade. O céu, a eternidade.
Amém? Aleluia. Nós vamos então ficar de pé. E vamos todos cantar mais uma vez a terceira estrofe. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para a minha santificação. Amém? Vamos dar o nosso melhor para Jesus hoje. Vamos cantar, vamos pensar em cada palavra e vamos glorificar o nome do Senhor. E sabemos que esse poder que emana lá da cruz, Ele vai tomar conta de cada um de nós. Aleluia! Esse poder vai encher o nosso coração. Esse poder vai contender com o nosso coração. Esse poder vai fazer mudança no nosso coração. Esse poder vai mexer conosco hoje. Porque é poder glorioso, maravilhoso, intenso, que sai da cruz. Então ama esse Senhor que foi crucificado. Aleluia! Amém. Terceira estrofe. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vai graça e luz, para a minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até coroa trocar. Aleluia. Nesta tarde nós vamos orar ao Senhor. E se na verdade entraste nesta casa com dificuldades, se entrastes com algum problema, alguma dificuldade que está a consumir o teu coração, se os teus sonhos foram interrompidos, se a tristeza inundou o teu coração, se a doença faz parte do teu dia-a-dia, nós estamos na presença daquele que ressuscitou. E ao falar dele, aquele que ressuscitou, estamos a falar daquele que venceu. Amém. Porque se ressuscitou, ele venceu a morte. Se ressuscitou, ele venceu o pecado. Se ressuscitou, ele venceu Satanás. Então estamos a falar daquele que tem poder para te dar vitória nesta tarde. E ao orarmos ao Senhor, ao levantarmos a nossa voz em clamor, em adoração, em petição, nesta tarde aquele que está vivo, porque ele ressuscitou, está vivo. Aquele que está vivo, ele está a ouvir o teu clamor. Sabe a tua necessidade. Sabe aquilo que tu precisas. E ele quer nesta tarde fazer algo de bom na tua vida. Amém? É nesta crença que nós vamos orar ao Senhor. Eu vou orar por todos aqueles que
que estão aqui hoje e que têm dificuldades, necessidades e problemas. Amém? Eu vou orar. Depois também vou pedir a nossa irmã Vanusa para também orar ao Senhor. Está bem? Amém. Amado irmão, pensa nestas palavras que eu vos falei. Certamente nem todos estamos no mesmo estado. Então, se temos assuntos que devemos colocar no altar do Senhor, temos que crer que Ele tem poder para fazer. Porque a cruz lembra-nos vitória. Amém? Lembra-nos vitória. Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos nesta tarde, Senhor, para Te adorar em primeiro lugar, glorificar o Teu nome e mostrar o quanto estamos gratos a Ti, pois tomaste o nosso lugar na cruz, verteste o Teu precioso sangue para nos salvares, para nos perdoares, para nos tornares vitoriosos. E nesta tarde, Senhor, eis-nos aqui para cultuar a Ti, agradecer-te a Tua presença, porque és real neste lugar e na nossa vida, e pedir-te, meu Senhor, também que venhas abençoar cada coração aqui nesta tarde. Senhor, Tu sabes a dificuldade de cada um. Sabes aquilo que consome a sua vida, que preocupa a sua vida, Senhor. Mas rogamos-te, Deus, nesta tarde, que venhas tomar o primeiro lugar nos seus corações. E que possas, meu Senhor, restaurar. Que possas, Senhor, dar vitória. Que possas, Senhor, dar saúde, meu Senhor. Que possas também perdoar, meu Senhor. E que possas salvar nesta tarde. Deus, clamamos a Ti que tenhas misericórdia de cada um de nós. E que venhas, Deus, fazer a Tua vontade em cada um de nós. E que venhas também, meu Senhor, falar-nos pela Tua palavra. E que este lugar seja um lugar santo. E que este lugar, meu Senhor, seja um lugar que baixes com a Tua glória, Senhor. Pai, entregamos nas Tuas mãos. E rogamos-te, Deus, que faças a Tua vontade em nós. E que venhas também ainda, meu Senhor, tocar em cada vida pelo poder da Tua palavra. Pai, entregamos tudo nas Tuas mãos. Usa aqueles que ainda vão participar nesta tarde. Deus, usa-os nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Amém. Podemos dar glória a Jesus? Amém. É verdade ficar sentados, amados irmãos, nós vamos ouvir o testemunho de um homem que este nome que é poderoso na vida dele o transformou. Amém. Nosso irmão Vinícius, ele vai contar um pouco do seu testemunho e vai também cantar uma música de louvor ao Senhor nesta tarde. Amém. Aleluia. Aleluia. E bom é dar um abraço a este irmão. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa tarde, igreja. Amém. Amém. Pai do Senhor. Assim, vou falar para vocês, se eu for contar o meu testemunho inteiro aqui, vai demorar, acho que vai ter que ter uns 4 cultos aí. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir em partes importantes, né, que me trouxeram até aqui hoje, que para mim é muito importante estar aqui. São coisas que eu vou contar que nem minha esposa e nem meu filho sabem, viu? Somente Deus. Mas assim, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, o que é passado, né? A gente, no dia a dia, a gente vai viver no presente e vai vivendo sobre a graça dele, né? E como que eu posso dizer para vocês? A minha vida, desde o início, foi uma bênção, né? Vamos dizer assim. Os meus pais, né? Com 19 anos, minha mãe ficou grávida, né? E praticamente meu pai era office boy, né? Ganhava pouco, enfim, foi uma luta, né? Para me criar. E a primeira dificuldade foi acho que eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, quando eu sofri uma queimadura muito grave que queimou praticamente a metade do meu rosto, do meu braço, e eu fiquei 3 meses no hospital, na UTI, entre a vida e a morte, né? E nesse meio período, depois minha mãe confessando isso para mim, ela até
se sentia culpada, né, por tudo isso. Enfim, ela carregou isso por muito tempo na vida dela, né. E as coisas foram acontecendo, né. Meu pai muito novo, né, com 20 anos, tendo a responsabilidade de pagar um aluguel, um arrendamento, né, e criar, nuclear, enfim, sustentar a casa, né. Teve algumas dificuldades também, né, acabou se envolvendo com álcool, com alcoolismo, né. E numa determinada situação ele foi possuído, né, por um demônio, né. Esse demônio dentro da minha casa falava para minha mãe, né, que eu seria dele, né, que eu seria posse do demônio, né, e que minha mãe era católica na época, continua sendo cristã, né, orou muito e falou que não, que ela ia lutar até o fim, né, que ele tentou levar minha vida, mas de alguma forma ele ia levar minha vida, né, e as coisas foram acontecendo na minha vida, né. Esse testemunho que a minha mãe me contou foi depois de um tempo, que eu já era adulto, né, e as coisas foram acontecendo. Eu morava numa região pobre de São Paulo, onde a maioria dos meus amigos era envolvido com roubo, tráfico, né, enfim. A minha mãe tinha que trabalhar, meu pai tinha que trabalhar também, então eu passava praticamente 10 horas do dia sozinho, né, saía da escola, eu tinha como obrigação, aos meus 7 anos de idade, buscar meu outro irmão, que tinha 3 anos na escola. Então assim, eu fui criado no mundo, né? Então a minha criação desde pequeno foi muito difícil, mas graças a Deus nunca faltou comida, nunca faltou nada disso em casa. O que teve falta foi assim, foi a presença dos pais. Mas foi por uma obrigação que eles tinham, não era culpa deles, mas o Senhor sempre esteve comigo. Eu morava do lado de uma igreja evangélica, que era a Assembleia de Deus, né? E vira e mexe eu tinha contato com pessoas daquela igreja, né? Então tinha um culto dominical, que era todo domingo que tinha, né? Eu só ia no culto dominical para comer, porque lá eles ofereciam pão com queijo e essas coisas tudo, e eu não tinha na minha casa, né? Então eu aproveitava, o pastor me chamava, ô Vinícius, vamos lá para o culto dominical, e minha mãe incentivava, não, vai lá. E assim, eu comia, só que a rua me chamava. Eu comia, ia para a rua, empinar pipa, jogar bola, viver aqui toda criança na época no Brasil vivia, né? E assim, quando a gente vive na rua, tem as consequências, né? Aos meus 12 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a droga, que foi um cigarro. Depois do cigarro veio a maconha, e aos 16 anos foi a cocaína. Tá? Isso me acompanhou durante a minha vida inteira, praticamente, até meus 38 anos, 39 anos de idade, né? E assim, de certa maneira, eu consegui administrar isso, né? Porque eu sempre fui forte, eu sempre dizia, a droga não vai me dominar, eu que domino a droga, eu uso quando eu quero, eu compro quando eu quero. E assim, eu tinha muitas pessoas à minha volta que eu vi virando viciado, eu vi morrer por causa de droga, eu vi morrer por causa do crime, eu vi sendo preso, e ao mesmo tempo eu estava nessa linha tênue, né? Eu sempre estive entre a espada, né, e a cruz, né? E Deus sempre esteve comigo. Então, várias atitudes que eu poderia ter tomado, e hoje nem estar aqui conversando com vocês, dando esse testemunho, aos 45 do segundo tempo, no final do jogo, Deus, de alguma maneira, trouxe pessoas, né, para falar, não vai, fica aqui, agora não é a sua hora, né? E as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Aos 19 anos de idade, aos 18 anos, eu conheci minha esposa, a Glaucia, que está aqui, e eu já trabalhava na época, eu perdi meu pai aos 16 anos de idade, né? Isso fez que eu criasse casca, né, amadurecesse mais cedo, e aos 18 anos conheci minha esposa, aos 19 anos ela ficou grávida, né? Praticamente se repetia a história que tinha acontecido na minha vida anteriormente, né? E no primeiro momento foi um choque para os dois, né? Porque eu iniciando a minha carreira profissional, na época eu trabalhava como porteiro, e ela na época tinha a carreira de dançarina, inclusive participava de programas do Faustão, participava de alguns programas de televisão, né? E ela tinha um sonho de ser modelo, e praticamente com a vinda de uma criança isso foi abreviado, né? E, naquele momento pra gente, uma mudança muito grande, o que a gente vai fazer, enfim, e as coisas foram acontecendo, né? Só que assim, Deus, independente das coisas, dos caminhos que eu fui tomando na minha vida, né, entre aspas, que naquela hora estava errado, Deus de alguma maneira ele fez com que aquilo se tornasse certo, né, que se tornasse glória, bênçãos, porque hoje agradeço pela vida do meu filho, né, ele tem 21 anos,
pela minha filha também que está aqui, e as coisas foram acontecendo, né? E eu fui crescendo profissionalmente, mas o vício me acompanhava, né? A minha esposa não sabia, porque eu sabia mentir bem, porque o diabo ele ensina, ele é o pai da mentira, né? Então, de alguma maneira, eu sempre escondi isso da minha família, dela, e eu fui levando a minha vida, né? Chegou uma época que eu comecei a trabalhar com escolta, e eu conhecia grandes empresários, né? E na sequência, a minha esposa fica grávida da minha filha, né? E na época também a gente estava vivendo um outro momento que não era o momento certo para ela ficar grávida, e acabou ficando, né? E eu tentando consolar ela, olha, a gente vai, como teve o primeiro filho, a gente vai ter o segundo, a gente vai criar também, né? E ela até brincou, falou, eu não queria ficar grávida porque vai vir mais um menino, né? E o sonho dela sempre foi ter uma menina, né? Uma filha, e ela, na minha família só nasce homem, né? Só nasce homem, tanto que na família dela também, ela, de 4 irmãos, ela é a única mulher, né? Enfim, eu na época até disse para ela, fica tranquila que Deus falou que vai ser uma menina, né? E veio a minha filha Sueli, né? Então, a minha vida, eu sempre falei com Deus, né? Eu sempre estive com Deus, só que ao mesmo tempo o mundo foi mais atrativo para mim. Ao mesmo tempo que Deus dava livramento para mim, né? Eu esquecia de Deus e voltava para o mundo. Então eu sempre vivi nessa montanha russa, né? E chega uma hora que isso cansa a gente, né? Chega uma hora que isso também vai prejudicando pessoas que estão ao seu lado, os seus filhos, né? No caso meus filhos, a minha família, né? Porque chegou uma hora que não dava para esconder mais o vício que eu tinha, né? Porque eles já estavam crescidos, né? A minha esposa também chegou uma situação que ela percebeu, eu também abri o jogo para ela, né? Contei para ela qual era o tipo de problema que eu tinha, né? E isso foi se arrastando por alguns anos, né? Mas enfim, o que eu queria contar aqui é assim, voltando um pouquinho lá atrás, né? Como que Deus ele é maravilhoso, né? Ele aparece nas nossas vidas, às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, mas Deus está olhando, está usando pessoas para poder tirar você de certa situação, só que depois lá na frente que você vai entender. Eu vou contar uma experiência que eu tive, meu primeiro contato real que eu tive com Deus, né? E foi de uma maneira muito diferente, né? E eu tinha uns 14, 15 anos, estava jogando bola na rua, né? E nisso estava passando um deficiente visual. E as crianças, acho que como hoje também, tinham vergonha de querer fazer algum tipo de favor ou ajudar uma pessoa que tem uma necessidade, né? Eu vi que essa pessoa esse cego, ele estava tentando achar o caminho e não conseguia. Ele batia com a vara na rua, né? E eu parei o futebol e falei, vamos ajudar aquele senhor. Ele falou, o senhor quer ir para onde? Olha, é a primeira vez que eu venho aqui, eu preciso ir na casa de uma pessoa. Só que essa pessoa mora no endereço tal. Eu falei, eu vou levar o senhor, tá bom. Início eu fui levando ele, e quando chegou na metade do caminho, ele falou, olha, daqui você não precisa me levar mais, né? Porque eu já reconheço o caminho, pode voltar lá para o seu futebol. Eu estranhei, né? Como que ele seria cego, né? Porque ele sabia que a gente estava jogando futebol, mas enfim. E eu falei, e nessa que eu virei as costas, tá indo embora, ele pergunta meu nome. Eu falei, qual que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Vinícius. E virei as costas e fui embora. Ele falou, você não vai perguntar meu nome? Aí eu fiquei sem graça, né? Eu falei, me desculpa, qual que é o seu nome? Ele falou, Jesus. Aquilo para mim me arrepia assim, de tal forma, né? E nunca mais eu vi essa pessoa, né? E essa pessoa que ele falou que morava nessa rua nunca existiu. Ou seja, Jesus ele aparece para você em várias oportunidades. Só que a gente tem que estar com os olhos abertos para poder identificar aonde que está Jesus. Às vezes Jesus está na esquina, né? O mendigo que está pedindo pelo dinheiro, e muitas vezes o nosso coração fala, eu não vou dar porque ele vai usar esse dinheiro para beber. Eu não sei. Né? Se o coração manda eu dar, eu vou ajudar, independentemente de qual vai ser a atitude dele. Né? Então, voltando agora para a minha vida, né? Então essas coisas, com o passar do tempo, foi me prejudicando, foi me afastando. Eu quase divorciei da minha esposa, né? Só que assim, ela sempre acreditou em mim, né? O nosso amor superou todas as nossas dificuldades, né?
Ela sempre foi uma pessoa cristã, de ir na igreja. Eu também ia, só que ao mesmo tempo estava distante de Cristo. E teve momentos que eu falei, não vai ter mais jeito, eu vou ter que separar mesmo, né? Eu vou viver a vida do jeito que eu quero, eu gosto dessa vida, o mundão é isso mesmo, né? E as coisas foram acontecendo. Em 2019, eu tive um sonho, uma revelação, onde nessa revelação eu acordava e olhava pela janela, eu via bolas de fogo caindo do céu. Bolas de fogo. Quando eu olhava para o sol estava bem baixo e a lua também estava em sangue e terremoto. E na hora eu pensei na minha família, na minha esposa que estava trabalhando, meus filhos estavam na escola. Eu acordei desesperado, chorando. Eu estava sozinho em casa, isso foi em 2019. Foi em julho, mais ou menos. Só sei que em outubro, novembro, começou a vir a questão da pandemia, né? Veio a pandemia. Eu estava com 100 e poucos quilos na época, né? Por causa da bebida, enfim, né? Não tinha uma alimentação regrada. E me deu um estralo de eu comecei a praticar esporte, comecei a fazer corrida, né? Aos poucos eu fui largando os vícios, né? Eu acordava às 4 horas da manhã para poder correr, porque eu entrava às 7 da manhã no serviço. Então só tinha esse horário para mim. E às 4 horas da manhã eu levantava, ia correr e comecei a escutar louvor, 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 louvor. Eu comecei a ter experiência com Deus. Deus começou a falar comigo, né? Todos os dias Ele me levantava, né? As coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Em 2020, a pandemia veio com uma força muito grande, né? E no início de 2021, no início de 2021 eu acabei perdendo meu emprego. Perdi meu emprego no Brasil, trabalhava num banco americano, tinha um salário bom, tinha acabado de comprar meu apartamento na praia, lá no Brasil, era um sonho nosso que a gente tinha realizado, e as coisas foram acontecendo. Na verdade era até um momento para a gente entrar em desespero, né? Mas eu não sei porquê, para mim foi uma saída. Né? Aquilo foi uma saída. Nessa mesma época, comecei a falar com um amigo meu que já estava aqui em Portugal, né? Da possibilidade de vir aqui para conhecer o país, né? Passar uma temporada de 3 meses para ver se o mercado, talvez de trabalho, se abrisse para mim aqui, né? Em Portugal e recomeçasse, enfim. Né? Só que nisso eu fui tendo encontros com Deus. Né? Em setembro eu parei de beber, parei de fumar, parei com tudo, né? Eu pedi para Deus e Deus Ele me atendeu. Minha esposa estava comigo no culto, inclusive, foi um culto de uma igreja evangélica lá em São Paulo, e desde lá eu só venho vivido pela graça, né? E quando foi em meados de agosto, eu tive a confirmação que eu viria aqui para Portugal. A pessoa que estava intermediando essa viagem para mim, né, tentou achar várias datas para achar um valor menor, e a única data que ela achou foi no dia do meu aniversário, da minha viagem. Então, ou seja, mais uma confirmação, né, mais um presente que Deus, eu entendo como um presente de Deus na minha vinda para cá. Ela ligou para mim e disse, olha, eu só consegui a sua viagem dia 23 de outubro, que é quando eu completaria 40 anos, né? E no primeiro testemunho lá no Carvalho, né, eu disse que a minha vida, né, como era a vida, como o povo, a vida dos hebreus, né, que andaram durante 40 anos no deserto, né, e eu durante 40 anos eu andei no deserto. Não que esses 40 anos da minha vida foram ruins. Também para o povo que estava no deserto não foi ruim, porque Deus mandava maná, né, Deus mandava cortina de fogo para proteger aquele povo do frio, mandava nuvem para proteger do sol, e a minha vida foi assim. Só que muitas das vezes a gente não dava valor para essas coisas, para essas bênçãos que Deus tem dado em nossas vidas, né? Então, assim, a minha vida para cá, praticamente eu tive que me desconstruir totalmente, né? Eu tinha uma hamburgueria, né? Eu tinha um emprego, a minha esposa tinha o emprego dela como professora, né? Só que assim, eu vim aqui para viver algo novo, né? E todos os dias, né,
Eu peço para Deus me dar força, Ele vem me dando força, né? Não só para mim, mas para o meu filho também, para minha filha que está aqui, porque para eles estão vindo aqui praticamente porque eu vim para cá, né? E Deus fez com que abrisse o coração da minha esposa, porque ela, a princípio ela não queria vir para cá, mas ela viu uma oportunidade de fazer o mestrado dela na área de educação física, que ela ama fazer. Ela saiu de um trabalho de 15 anos para viver algo novo comigo, né? Isso é um milagre, né? É um milagre porque durante nossos 20 anos de casado, né, a gente sempre teve um relacionamento instável, até mesmo por causa da vida que eu vivia, né? Das coisas que você não tem como viver no mundo e viver para Cristo, né? Não é pela esquerda e nem pela direita, o caminho é reto, né? É isso que eu digo, né? O caminho é reto. Então, desde que eu vim para cá, eu tentei me batizar no Brasil antes de vir para cá, não consegui por uma questão de agenda da igreja onde eu frequentava lá, né? Porque eles não estavam com turma ainda, enfim. E quando eu cheguei aqui, a primeira igreja que me apareceu no Facebook foi essa igreja Assembleia de Deus, né? Aleluia. E eu não sei porque eu falei, eu não quero ir para a Assembleia, porque a Assembleia é muito rígida, né? Eu tive uma experiência, né, um pouco ruim lá na Assembleia de Deus do Brasil, mas Deus ele falou uma coisa assim para mim, né, que até hoje eu levo para mim e eu falo para qualquer outra pessoa. Hoje eu não critico mais nenhuma religião, né, porque Deus ele foi bem claro, né? Porque quando a gente olhar para a obra de Deus, não é para os homens que você tem que olhar, né? É pelas manifestações e aquilo que ele faz, né? Porque se você for olhar, né, para o homem é falho, gente, né? Todos os dias a gente erra, todos os dias, né? A gente erra em pensamento, a gente erra em atitude, a gente erra em palavra, tá? Então eu estou aqui para viver para a obra, né, de Deus. Agradeço muito pela oportunidade da irmã Isabel também, que sempre o irmão Custódio, o irmão Oswaldo, a irmã Filomena, a Carla, né, todas as pessoas que estão aqui me acolheram quando eu estive sozinho, né, sempre de uma maneira ou outra me abraçou, né, e para mim é com muita satisfação que eu venho aqui dar meu testemunho para vocês. E desculpa resumir um pouco, né, porque tem várias coisas que aconteceram no meio do caminho, mas é isso. Eu estou aqui para viver algo novo junto com vocês, né? Agora com a presença da minha família, da minha esposa, né? E é isso. Amém. Então dá uma glória a Deus. Amém. Queria deixar aqui também hoje de manhã, eu sempre tenho o aplicativo da Bíblia e todos os dias eu tento multiplicar a palavra, né? Porque como a graça ela foi me dada, né, eu não tenho que deixar a graça só comigo, eu tenho que compartilhar isso, tá? E às vezes eu uso o WhatsApp para mandar mensagem para o grupo da família, para alguns amigos, né? E hoje vem essa mensagem que está em João 12, 24. Que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém. Ou seja, eu tive que morrer para o mundo, né? E todos os dias eu peço para Deus, eu quero morrer para o mundo, 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 para viver em Cristo, tá? Eu peço que Ele, todos os dias, me torne um soldado, tá? Porque, pessoal, a gente vive hoje numa guerra espiritual, né? Muitas pessoas acham que o mundo é só físico, não é só físico. Ele é totalmente espiritual. Eu digo isso por experiência própria, tá? Porque eu, quando cheguei em Portugal, eu tive ataque espiritual, porque o demônio sabia a bênção que Deus tinha preparado para mim, tá? Eu não conseguia dormir, tá? Eu era atacado, eu tinha paralisia do sono, entendeu? Eu tinha várias situações, e a única coisa que me libertou disso foi Jesus Cristo. Amém. Tá? Foi o conhecimento da palavra, tá? Porque às 4 da manhã eu levantava, colocava meu joelho no chão e orava. Aleluia. Todos os dias. Eu fiz isso por quase um mês, até conseguir a libertação. Amém. Tá?
E posteriormente foi a decisão de me batizar. Tá? E assim, a vida do cristão não é porque você se batiza, não é porque você está vindo para a igreja que você está liberto, não é, gente. É todos os dias você morrer para o mundo, entendeu? Pedir perdão. Pelo mínimo, não existe pecadinho e nem pecadão. Né? Eu ando por esse caminho. Né? Independente de coisa, de todas as coisas, a gente tem que pedir perdão. Tá? E assim, agradecer a Deus, né, por tudo, né? Pelo primeiro milagre que a gente poder levantar, poder respirar. Né? E o que eu só peço a Deus é isso, que Ele me dê livramento todos os dias, me dê sabedoria, discernimento, tá? Que Ele me use e continue me usando. Tá? A última coisa que me aconteceu, até compartilhei com a minha esposa, eu trabalho na Vodafone e eu estou dentro da casa das pessoas praticamente todos os dias. Eu passo mais tempo dentro da casa das pessoas do que dentro da minha própria casa. Né? Eu tenho saído às 8 da manhã e chegando às 9h30 todos os dias. Né? E assim, eu tenho utilizado, né, daquilo que eu aprendi, daquilo que Jesus e o Espírito Santo têm me dado, é falar sobre Ele. Quando a pessoa dá oportunidade para mim falar de Jesus Cristo, eu entro com os dois pés. Né? E dentro da casa das pessoas, eu estou tendo uma experiência muito boa. Eu tive uma senhora com 83 anos que estava desanimada da vida porque a filha dela não acredita em Deus, é uma confusão dentro da casa dela, a gente oramos junto. Eu fazendo meu trabalho, depois que eu fiz meu trabalho, eu orei com ela dentro da casa dela, ela me agradeceu, a gente trocou contato, então eu mando mensagem para ela todos os dias, né? E a última agora foi de um senhor que mora em Gaia, e quando eu cheguei, eu vi ele, eu já sabia que ele estava virado de balada, tinha virado à noite com droga, porque eu já passei por aquilo, eu percebi na hora. E quando eu olhei para o sofá, eu vi uma arma no sofá. Enfim, eu fiz o meu trabalho, né? Conversei com ele, e por algum motivo eu perguntei para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou: você acredita em Deus? Ele: eu acredito. Inclusive eu estou passando por uma luta. Eu falei: o que está acontecendo? Olha, eu acabei de me batizar na igreja católica, fiz o crisma, só que desde que me batizei eu estou passando por uma luta. Né? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei para ele: sabe o que está acontecendo com você? É porque está vindo graça para você. Você reconheceu Jesus Cristo como seu único e salvador, independente da religião. E agora, o demônio ele vai te atacar. E a única maneira que você tem de se livrar disso é usando o manual de sobrevivência, que é isso aqui, ó. É a Bíblia. Porque nela, você vai ter todo o conhecimento que Deus deixou pra gente aqui. Ele é mesmo, juiz? Pode ler a Bíblia. Né? E eu comentei com ele, frente àquela passagem que Jesus Cristo estava no Getsemane, antes da sua crucificação, que ele chama os apóstolos para orar com ele, e os apóstolos acabam adormecendo, né? E o resumo dessa história eu falei para ele: o poder da oração, né? Ora, continua orando, continua lutando, que Deus vai te honrar, tá? É a única coisa que eu posso dizer. Eu falei também do meu testemunho de vida para ele. E quando eu contei para ele, ele falou: eu estou passando pela mesma situação que você passou. Eu falei: então, da mesma maneira que Jesus me livrou, Ele vai livrar você também. Tá? Então, pessoal, independentemente de tudo, né? Assim, agradecer a Jesus Cristo pela essa oportunidade de estar aqui. Né? E convido a vocês, né? Todo dia viver algo novo. Né? Todo dia é uma luta, todo dia é uma dificuldade. Se vocês tiverem a oportunidade de falar de Jesus Cristo, vocês têm que falar, não tem que ter vergonha. Tá? Eu não tenho vergonha, eu já tive, hoje eu não tenho mais. Eu me orgulho, eu me sinto feliz em falar de Jesus Cristo. Tá? Eu me sinto bem. E é isso. Tá bom? Não vou estender mais, que eu vou cantar a música agora para vocês aqui. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti, Espírito
Obrigado, irmãos Inícios. Foi bom estas palavras. E atrevo-me a dizer também que é a pregação mais curta que eu vou ter. Amém. Mas também não é por falar muito que a mensagem passa. O importante é que seja a mensagem do Espírito Santo. Ela vai passar e vai tocar e vai fazer aquilo para que foi enviado. Amém? Mas foi de grande bênção. Não conhecia a parte do testemunho do irmão Vinícius. E isto, na verdade, são coisas extraordinárias que Deus faz. Amém? E o que Deus tem para fazer ainda é muito maior. Amém? E nós não conseguimos entender, pensar, nem os nossos olhos conseguem ver aquilo que Deus tem preparado, e o futuro será muito melhor. Com Deus é muito melhor. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, então, sem mais demoras, nós vamos abrir em João, Evangelho segundo São João, capítulo 8, e vamos ler só um verso, que é o 32. João 8, verso 32, é um versículo que toda a gente conhece, e muitas vezes o usamos e até sabemos de cor, porque não é difícil nós decorarmos. E diz assim, verso 32, para aqueles que já encontraram: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São palavras de Jesus. Palavras de Jesus, quase como numa disputa, num diálogo com os judeus. Os judeus religiosos, escribas, fariseus, acerca da sua missão e de quem é Jesus. Porque eles muito abertamente chegaram a uma determinada altura daquele diálogo, eles perguntaram: mas quem és tu? Ele dizia que vinha do Pai, que se conhecessem o Pai, conheciam a Ele, e tudo isso era aquele diálogo intenso com os religiosos, com aqueles que pensavam que conheciam a verdade, que praticavam a verdade e, no fundo, chegaram à conclusão que não conheciam a verdade, que não eram libertos pela verdade. E então Jesus, ele disse, ao fim daquele discurso, ao fim de se identificar como: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, quando se identifica como aquele que, quando eu for levantado, ou melhor,
quando eu for ao monte e quando for crucificado, a todos atraírem a mim. Vocês todos saberão quem eu sou, qual é a minha missão, qual é o plano do Pai para aquilo que eu vim. E então ele, ao fim daquele discurso, diz que alguns dos judeus creram nele. Alguns dos judeus creram nele. E sabem que, ao crerem nele, Jesus disse algo de muito interessante no verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós verdadeiramente permanecerdes na minha palavra, significa que não chega só a ter conhecimento. É preciso algo mais. É preciso permanecer. É preciso experimentar. É preciso meditar. E é preciso sentir o poder dessa palavra. Então ele disse: se vós permanecerdes, se vós ficardes na minha palavra, enraizados na minha palavra, então aí sim vós conhecereis a verdade. Só dessa maneira, permanecendo na palavra, sentindo o poder da palavra, amém? Sentindo aquilo que a palavra faz na vida das pessoas. Então vós, se permanecerdes na minha palavra, então vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará da religião, vos libertará daqueles rituais, vos libertará dos preconceitos. Então vós sereis verdadeiramente livres. Amém? Então foi isso as palavras de Jesus para os judeus. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos irmãos, muito rapidamente, porque nós podemos conhecer alguém, ou melhor, podemos ser apresentados a alguém, e nós até cumprimentarmos esse alguém, mas isso não significa que nós conhecemos aquela pessoa. Verdade ou não? Eu sou apresentado aqui à Vanusa, cumprimento a Vanusa, mas não quer dizer que a conheço. Porquê que não a conheço? Porque eu não convivo com ela. Eu não tenho experiências com ela. Estão a compreender? Não tenho comunhão com ela. Não há partilha com ela. Portanto, eu não posso dizer que a conheço. Agora, eu só posso dizer que eu conheço quando eu vivo com ela, experimento coisas com ela, choro com ela, alegro-me com ela, não é? Partilho de algo com ela. Então eu posso dizer assim: eu conheço essa pessoa, porque eu convivo com ela, eu permaneço na vida dela, então eu conheço essa pessoa. Eu posso referir-me à minha esposa. Amém? Eu conheço-a. Então, queridos irmãos, prezada visita, nós não podemos dizer que conhecemos a pessoa só porque a vemos na rua, só porque nos foi apresentada. Não, não é isso que nos faz conhecer essa pessoa. Agora, nós podemos conhecer essa pessoa quando nós temos uma convivência com essa pessoa, quando nós experimentamos algo de bom, algo de novo com essa pessoa. Então, muito rapidamente, nós podemos ouvir falar da verdade. O versículo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, podemos ouvir falar da verdade, ter conhecimento, ou ter algum conhecimento, e isso não significa que conhecemos a verdade. Nós podemos conhecer a verdade e não sermos livres. Correto? Jesus disse: eu sou a verdade. Mas os judeus não conheciam Jesus como a verdade.
A minha palavra é a verdade. Eles não conheciam a palavra de Deus como verdade. Glória ao nome do Senhor. Então nós podemos ter conhecimento de muitas coisas, mas não significa que nós somos livres. Podemos saber acerca que Jesus liberta, podemos ter esse conhecimento. Já lemos, já ouvimos pregações, mas continuamos escravos. Podemos saber que Jesus liberta, mas continuamos escravos. Podemos conhecer os 10 mandamentos e até nos esforçarmos para vivê-los e ainda assim não alcançarmos a genuína liberdade. Isso para dizer o quê, queridos irmãos? Que não chega a conhecer, é preciso experimentar essa verdade. Aleluia! Então, para conhecer a verdade que liberta, é preciso experimentá-la. Quando experimentamos essa verdade, reconhecemos o estado em que nos encontramos, porque essa verdade fala connosco. Essa verdade contende connosco. Essa verdade mostra aquilo que está mal em nós. Aquilo que é preciso ser mudado em nós. O passo que nós precisamos de dar. Porque o poder dessa verdade que está na palavra, que nos faz reconhecer o estado em que nos encontramos. Sabemos da prisão do pecado em que nos encontramos. Sabemos que nada podemos fazer por nós próprios para nos libertarmos dessas correntes que nos prendem. Nós não podemos fazer nada. Mas quando temos esse conhecimento da verdade e experimentamos essa verdade, sabemos que a verdade é Jesus. Que Ele veio para nos libertar. Que deu a sua vida na cruz para que as cadeias que nos prendiam fossem quebradas. Aleluia! Aquilo que nos tornava escravos, Jesus veio quebrar essas correntes e veio nos tornar verdadeiramente livres. E é este o desafio para nós esta tarde. É verdadeiramente livres. É assim que Jesus nos quer. Foi essa missão que Jesus veio fazer neste mundo. Veio fazer o homem e a mulher verdadeiramente livres. E a sua palavra está conosco para nós a pregarmos, para aqueles que a ouvem, para aqueles que creem no poder dessa palavra, sejam verdadeiramente livres. Amém. Glória a Deus. Não pode ser só 50% livres. Com 50% livres tu não entras no céu. Jesus quer que tu sejas verdadeiramente livre. Amém. Ele tem poder para te libertar do pecado, da morte, do juízo, poder para te libertar daquilo que te prende a este mundo. Seja aquilo que for, não interessa, eu não vou dizer nem vou mencionar, mas se está aqui alguém entre nós que se sente prisioneiro de algo, que depende de algo para viver, não é verdadeiramente livre. Jesus não opera porque tu estás preso a algo para poderes viver. Então Jesus, hoje Ele quer que tu conheças e experimentes essa verdade que é Jesus. Essa verdade que é a sua palavra. Amém? E então que sejas verdadeiramente livre. Glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo morreu para nos libertar e dar-nos o poder de vivermos vidas livres e dignas. Essa experiência torna-nos verdadeiramente livres para viver no poder e no amor libertador de Jesus Cristo. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vou só deixar um exemplo muito rápido, porque não chega a ter conhecimento, é preciso experimentá-lo. E nós podemos ter conhecimento de uma doença que veio à nossa vida, que está a consumir a nossa saúde. Vamos a um especialista que nos receita um medicamento que produz a cura. Comprámo-lo e em seguida colocámo-lo na mesinha de cabeceira,
olhamos para ele todos os dias, trazemos-lo até no bolso, elogiamos o médico, o especialista, mas se o medicamento não for tomado, morre-se a um pequeno passo da cura. Correto ou não? Que adianta nós termos o medicamento, nós termos o conhecimento que o medicamento é bom, se nós não vamos tomar esse medicamento, se nós não experimentarmos o efeito desse medicamento? Nós morremos a um passo da cura, só porque nunca o experimentamos. Então, amados irmãos, morre-se conhecendo o remédio apenas porque não foi tomado. Esta é a situação em que se encontram muitas pessoas. É preciso tomar o remédio, aceitar Jesus, confessar o pecado, mudar o rumo e seguir com Jesus numa nova vida, a caminho do céu, verdadeiramente livres. Aleluia! E que seja um desafio para hoje, para todos nós aqui nesta tarde. Não chega a nós conhecermos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus morreu, que Jesus foi para o céu, que Jesus ressuscitou. Não chega a ter esse conhecimento. É preciso experimentá-lo. Aleluia! É preciso tê-lo no coração, na nossa vida. É preciso ter comunhão com Ele, viver com Ele e saber aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, querido irmão, querida irmã, não chega a ter conhecimento daquilo que Jesus é capaz de fazer. É preciso experimentar. Amém? É preciso dizer: vem, Senhor Jesus, ao meu coração. Diz a palavra do Senhor: prova e vê que o Senhor é bom. Não diz só, tens conhecimento que Ele é bom. Não, diz prova e vê que o Senhor é bom. Amém? Prova e vê que o Senhor é bom. Eu tenho que terminar, amados irmãos. Podemos ter conhecimento, podemos ter fé, mas se esse conhecimento e essa fé não produzir mudança de vida, continuaremos prisioneiros. Então, amados irmãos, nós hoje temos que sair daqui livres. Amém. Aleluia! Jesus morreu para nos tornar livres. Amém. Aleluia! E para vivermos essa liberdade com Ele. E se está aqui alguém entre nós nesta tarde que se sente prisioneiro, eu não sei, eu não conheço, mas Jesus sabe e conhece. Ele hoje quer te tornar verdadeiramente livre. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Para experimentar é necessário receber esse Jesus que liberta. Se estás prisioneiro à religião, à tradição, se estás prisioneiro a algo que tu tens que praticar para viver, tens que consumir para viver, é hoje que Jesus te quer libertar. É hoje que Ele quer que tu conheças essa verdade. E se Jesus, o Filho de Deus, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Aleluia! Ele não quer que tu dependas de algo, mas que só dependas dEle para viver nesta vida e um dia viveres a vida eterna. Hoje é tempo de tu dizer: Senhor, liberta-me. Tu sabes aquilo que me prende. Tu sabes as correntes que me prendem a esta vida, a este mundo, a estes prazeres. E eu preso a estes prazeres, eu não vou para o céu. Eu não recebo as bênçãos. Eu não recebo aquilo que tu tens, o prazer e os benefícios da salvação. Então é nesta tarde que Jesus te quer libertar. É nesta tarde que Jesus quer te perdoar. Então, se temos aqui alguém nesta tarde que quer dizer: eu quero experimentar esse Senhor na minha vida, eu quero entregar o meu coração a Jesus, eu quero deixar tudo aquilo que me prende, o passado, o presente, aquilo que me prende, mas eu quero que Jesus me torne verdadeiramente livres. Eu quero conhecer essa verdade, experimentar essa verdade, viver nessa verdade e testemunhar nessa verdade. Se temos alguém, levanta o braço.
a dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não te acanhes. Jesus está aqui para te libertar e para ser o teu Senhor e Salvador, para que tu um dia testemunhes também dizendo: eu experimentei, e eu não quero outro Senhor. O meu Senhor e Salvador é único e suficiente para mim. Temos alguém? Se não temos, que Deus conceda a oportunidade a cada um. Amém? E que possamos sair daqui nesta tarde verdadeiramente livres. Jesus está aqui para te libertar. Amém? Deus sabe porque é que eu trouxe esta mensagem. Deus sabe, Deus conhece. E Ele não tem prazer que tu saias daqui prisioneiro àquilo que te prende, mas Ele quer que tu tornes livre, liberto, perdoado. Amém? Vamos terminar. Dou-te graças, Senhor Deus e Pai, por este tempo da Tua presença. Te agradeço, meu Senhor, a Tua presença. Agradeço, meu Senhor, o testemunho. Agradeço o louvor. Agradeço, meu Senhor, porque ouviste a nossa oração. E agradeço a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por aquilo que vais fazer na vida de cada um. Eu rogo-te, meu Deus e Pai, que tenhas misericórdia daqueles que estão acorrentados a algo que os prende, que os impossibilita de receber a bênção, de receberem a salvação, de receberem a vida eterna do céu. Pai, tem misericórdia e abençoa. E dá-nos o resto do dia muito abençoado, Senhor. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém.